É realmente muito interessante para Israel que tenha havido esse atentado no dia 7 de outubro? Como assim? Bom, vamos assistir o vídeo até o final com o Marcos Feres, que é um palestino que vive no Brasil. Comenta, mas depois de assistir o vídeo todo. Então vamos pro vídeo. Tá. Então vamos chegar nos dias atuais. Né? Acho que a gente já falou bastante sobre história. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, não, vamos lá. A gente coloca aqui. Mas eu acho que historicamente já estamos bem contextualizados assim, sobre a história pela perspectiva de palestinos. Quanto foi? 3 semanas? Foi 3 semanas? Sábado 7. Cara, foi, né? Parece que foi ontem. Bizarro isso, como tá tão fresco na memória. Bom, também foi, não faz tanto tempo assim, mas eu digo, parece que tem menos tempo. Esse 7 de outubro, né? Enfim, foi muito noticiado, foi muito, assim, pesado o que aconteceu. Isso eu acho que é inegável. Quando você envolve morte de gente, assim, de bebê e tal, não sei o quê. Por mais que eu sei que também do outro lado também tem, enfim. Mas foi uma coisa muito chocante, os vídeos feitos e tudo, a maneira como foi feita e tratada esse ato, né, foi muito pesado. E aí, obviamente, do outro lado, do lado de Israel, está sendo tratado, né, como 11 de setembro deles, a palavra, né, utilizada é essa, atentado, o maior atentado da história de Israel e tudo mais. Como é que você enxerga isso? E como é que você acha que os palestinos viram esse ato? Né? Para não me posicionar nem para um lado para o outro, eu posso falar que foi um ato, né? Enfim, terrorista ou não terrorista é o que vão falar por aí. Eu tenho a minha opinião, mas a minha opinião não importa. O que importa, eu quero ouvir a sua. O que você acha disso? Cara, eu acho que... Bom, primeiro você vê como tudo é questão de perspectiva, né? O maior atentado terrorista... É o que eles falam. Não, exatamente, mas tá? eu vi exatamente esse tipo de narrativa. O maior número de judeus mortos desde o Holocausto, né? Então, assim, começa sempre a memória do Holocausto vai ser evocada, né? De uma certa maneira e tal. Até entendo, né? Mas olha que interessante, né? Morreram 1.400 israelenses, né? Discute-se muito pouco, mas estão começando a aparecer muitos relatos, inclusive de sobreviventes e tudo mais. Não sei se você viu a velhinha que foi... Depois a gente pode comentar sobre isso. Sim. De que o Hamas estava sequestrando as pessoas, evidente, isso é indiscutível, inquestionável. Não, por acaso tem reféns lá dentro, né? Tem pessoas sob custódia do Hamas. Mas tem entrevistas, inclusive, de sobreviventes que estão caindo muito mal dentro da imprensa israelense e tal, de que os palestinos estavam, nós não queremos matar vocês, nós viemos levar vocês para Gaza, nós estamos sequestrando vocês e tudo mais e tal. E que chegou as tropas de Israel ali passando tiro, né? Então, assim, e que muita morte foi, inclusive, pela imperícia. Já que a gente fala sempre do Rio de Janeiro, quantas pessoas não tá acontecendo um assalto, a polícia chega ali e tal, e no fim das contas morre a vítima pela imperícia da polícia, né? Sim. Mas, enfim, o que eu entendo é que eu acho que não cabe a mim fazer como os palestinos enxergam isso. Eu acho que dentro do contexto que você tem, dos contatos. Cara, os palestinos são um povo culturalmente forjado numa ideia de uma condição de violência, de ocupação, né? Numa condição de vítimas dessa violência, dessa ocupação. Então, uma população que está muito acostumada com a própria ideia do martírio, né? Então, assim, cara... Vamos lá, imagina, 80% das crianças de Gaza, né? Se Gaza é um campo de concentração de 17 anos, tem 800 mil são crianças da população de Gaza, crianças e adolescentes. Essas 800 mil crianças nunca conheceram a vida fora de Gaza. Elas conheceram a vida de bombardeio, porque Israel não bombardeia só nesses contextos. Israel bombardeia cada de vez em quando. Naturalmente. 5 meses atrás tinha tido uma rodada violentíssima de bombardeio. Foi muito pouco noticiado, né? Então, assim, os palestinos, cara, cada um tem sua particularidade, são geralmente muito forjados justamente numa cultura muito violenta, numa cultura de... bélica, né? Cara, estão sob ocupação militar, estão num campo de concentração, crescem com bombardeio. Pô, a gente é uma coisa natural aqui no Rio, todo mundo conhece alguém que já morreu num tiroteio. Imagina na Palestina.
conhece alguém que já morreu num bombardeio, ou muito provavelmente um parente, quando não são órfãos e tudo mais. Então os palestinos têm uma cultura muito forjada dessa violência, ela é tão natural de uma certa maneira, e essa violência também é a nossa forma de sobreviver, de uma certa forma. Porque a gente só tá aqui discutindo, talvez a gente pudesse vir falar de Palmeiras e Flamengo numa outra ocasião, sabe? Mas só estou aqui sentado nessa mesa e só está se discutindo a questão palestina porque houve uma ação, né? Senão, os palestinos estão em um processo de extinção, cara. O silêncio, a normalização das coisas é a extinção dos palestinos como povo. Dos palestinos como memória, né? Dos palestinos como... Claro, porra, eu dedico a minha vida a preservar a memória dos palestinos. A preservar a minha própria memória enquanto palestino. Dedico a minha vida pela libertação da Palestina, para que os palestinos possam ter dignidade, direitos civis, nacionais, humanitários, restaurados e tudo mais, né? E aí eu te falo com essa tranquilidade, se isso não acontece, não é discutido. E vai cair na normalidade, talvez já tenha caído. Já tá virando paisagem. Nossa, muita gente, meu Deus, olha a guerra, o conflito, tudo mais e tal. Também foi assim na guerra da Ucrânia. Você sabe da guerra da Ucrânia hoje? Era 24 horas de noticiário, e o Putin, e o Biden falou, e fulano... Cara, no fim das contas vai virar paisagem de novo. E esses eventos, eles dão um novo fôlego à causa palestina. Porque quando a causa palestina não tá em evidência, Israel tá passando trator. Israel tá passando trator na frente de todo mundo, imagina quando não tá sendo discutido. Cara, imagina, é mais de meio século de ocupação militar ilegal. Isso é ilegal de acordo com o direito internacional. É o mesmo que o Brasil viesse, entrasse na Bolívia, ocupasse a Bolívia. Agora a gente tá ocupando aqui. Agora a gente manda, vamos depor o governo, vamos não sei o que, vamos não sei o que lá. Fizesse isso na Argentina. Então assim, os palestinos, eles estão num processo de apagamento. Então o que acontece na Palestina na prática é um processo de anexação gradual. A anexação se dá, não na forma da lei, na caneta, até que ela se faça, tá? Mas é assim, vamos supor, eu tenho um território que é assim. E aí eu vou colocando várias pessoinhas, que são esses colonos. Tem 700 mil colonos na Cisjordânia, colonos judeus na Cisjordânia. São 700 ilegais. mil? 700 mil. E cada vez mais. Isso é número oficial? Isso é número oficial. Caralho. Talvez desatualizado. Pra baixo. É muita gente. É muita gente. Pequena, né, cara? É muita... Isso de colonos. Só de colonos. Isso não é em Gaza, na Cisjordânia. Não, tudo bem, mas é muito pequeno. A Palestina é muito pequena, cara. A Palestina é minúscula. Então, pois é. A Palestina é minúscula. Né, assim... Tudo isso por causa de um mini pedacinho de terra, né? Tem 700 mil colonos. Cara, Hebron, que é a cidade marco zero do experimento dos colonos, né? Porque Israel não está satisfeito com 78% da Palestina que já tinham roubado. Esses colonos estão falando dos 12% da Palestina que sobrou. Então esses caras estão fazendo um processo de anexação lenta que é o seguinte... Por que a solução de 2 estados não vai funcionar? Apesar de todo mundo falar, você vê lá o Guga Chakra, a imprensa, todo mundo... Ai, isso é uma pergunta que eu ia fazer. Tem que defender a solução de 2 estados, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Brother, na boa, como é que Israel vai tirar quase 1 milhão de pessoas de lá? E melhor a pergunta ainda, por que Israel botou quase 1 milhão de pessoas lá? E continua botando, como política de Estado? Os assentamentos são uma política de Estado, na forma da lei. A Lei Geral do Estado-Nação do Povo Judeu, que é a principal lei de apartheid, que define o Estado como exclusivo para os judeus, coloca os assentamentos ilegais como valor nacional. Então o expansionismo é parte do valor nacional. Ou seja, você vai entupindo uma população lá de gente, e, gente, como é que eu vou tirar 1 milhão de pessoas daqui agora? Acho que essa terra vai ser minha. Então você vai anexando... Justamente por isso, é a mesma história de sempre, colonização por assentamento. Já é inviável um Estado palestino. Vamos falar a verdade? Já é inviável a construção do Estado palestino. O pessoal adora aqueles mapinhas, né, que mostra a Palestina e vai diminuindo. Sim. Você pega na moderna, são os pontinhos. Um Estado palestino é... E esses assentamentos, inclusive, são construídos de modo a dividir as comunidades palestinas no meio.